Oi pessoal, aqui é a Ilana Oliveira e hoje eu vim falar sobre um dos filmes mais polêmicos do ano, Benedetta. Nessa semana e na próxima vocês vão ver vários vídeos, várias críticas que eu vou fazer sobre filmes que estão na seleção oficial ou fora de competição ou dentro de competição do LeFest, Festival de Cinema de Lisboa e Sintra, aqui em Lisboa e em Sintra. Eu tô fazendo a cobertura lá pelo Instagram também, então se você se interessar, segue a gente lá no Instagram e acompanhe a gente por lá também. Benedetta é o novo filme do Paul Verhoeven, o mesmo diretor de Instinto Selvagem, de Elle, que são filmes bem particulares. E Benedetta não vai ser diferente. Ele é um dos filmes mais polêmicos do ano, porque o Verhoeven ele escolheu tocar na ferida da Igreja Católica, falando de milagres, da existência ou não de milagres, de ser lésbica, sobre toda a estrutura da Igreja Católica e, claro, tecer uma grande crítica a tudo isso. O pano de fundo desse filme é uma história real. Benedetta existiu e ela foi a primeira freira lésbica registrada pelos papéis da Igreja Católica. A história dela aconteceu mais ou menos em 1640, então no século XVII. E aqui o filme ele vai tentar retratar toda a estrutura da Igreja Católica a partir desse convento de Pescia, que é onde vai se passar a história da Benedetta, durante uma Itália crescentemente iluminista, né, onde os dogmas da Igreja estavam tentando ser desfalcados, mas ainda muito vigentes. Então temos um século XVII aí cheio de fogueiras para queimar pessoas, cheio de torturas e coisas corriqueiras desse gênero. Em outubro a gente fez uma reunião de membros e a gente falou sobre o Bebê de Rosemary e especialmente sobre o canto inicial ali do Bebê de Rosemary, que já passa muito do feeling ali do filme. E Benedetta ele vai usar essa mesma formulinha logo ali no começo. Existe um canto gregoriano na abertura que vai passar bem o tom do filme e aquilo que ele vai retratar. E eram tempos de excesso, né? Excesso de violência, excesso de devoção, excesso de luxúria, excesso de todos os pecados que você consegue pensar agora. O Verhoeven, então, ele decide tecer essas suas críticas e as suas provocações de uma maneira bem particular dele, que é através dos simbolismos. E aqui ele vai utilizar os símbolos católicos especialmente para criar essa disrupção, né, melhor dizendo, e conseguir chegar num equilíbrio muito interessante entre comicidade e seriedade. O filme ele vai se equilibrar muito bem com esses extremos e vai criar muito bem essa atmosfera de representação daquela época no sentido de como as pessoas pensavam. De início, por exemplo, existem movimentos de pessoas. O movimento da ação, o levantar do braço, o balançar de uma espada é de uma maneira bem engraçada e isso, na realidade, vai ser uma escolha do Verhoeven, acredito eu, para demonstrar esse véu aí que vai cobrir toda a história e que vai indeterminar se aquilo era verdade ou não. O Verhoeven em nenhum momento quer que você tenha uma visão só sobre aquilo que ele está mostrando. Então, ele abre para diversas interpretações, inclusive sobre a própria personagem principal da Benedetta. Então, no começo você tem um olhar sobre ela e depois você muda, depois você mesmo já não sabe mais se você acredita naquilo que você pensava sobre ela, se aquilo muda ou não. Então é um caminho assim bem tortuoso. No início eu achei bem atropelado ali o conhecimento da Benedetta com a outra irmã, né, que vai ser a parceira amorosa dela. Eu acho que ali poderia ter sido um pouco mais de história entre as duas para chegar onde chegou e para também justificar todo o sofrimento que elas vão passar futuramente. Eu tava esperando um filme com muito mais sexo do que eu vi, então tem muita gente falando, não, é pornô entre freiras. Não é isso. Tem cenas ali bem claras e, enfim, é mesmo o estilo do Verhoeven, mas eu achei que ele até se poupou um pouco do que talvez ele gostaria de ter mostrado. Eu fiquei feliz com isso, porque querendo ou não, passa uma verossimilhança muito grande daquela relação das duas e como era difícil
elas na realidade se encontrarem e tudo que elas precisaram fazer para conseguir se encontrar. Benedetta não é um filme muito fácil de assistir. Eu fiquei surpresa que ninguém na minha sala levantou no meio do filme e saiu. Eu até pensei em um momento, mas eu vejo um filme bem construído, bem coerente do início ao fim. Eu achei a experiência bem perturbadora, mas se é para isso que ele se propõe, então a minha nota para Benedetta é 8. Espero que vocês gostem dessa crítica. Comenta aqui embaixo o que vocês estão esperando para Benedetta. É isso e corta!